pessoal, aqui é o professor Luiz, questão da ESA, questão sobre geometria analítica, né, que a gente vai resolver por equação função afim, né? Tem um ponto P, um ponto Q, qual é a expressão que vai representar a equação da reta? Então a função afim que a gente vai resolver, y é a vezes x mais b. No caso aqui, o que é que a gente vai fazer? No lugar de x, a gente vai colocar menos 1 e no lugar de y, a gente vai colocar menos 3. Então aqui, para esse primeiro ponto, no ponto P, a gente tem que menos 3 igual a vezes menos 1 mais b. Logo, o P vai ser menos 3 menos a, igual a menos a, né? Mais b. E para o ponto Q, você vai fazer a mesma coisa. No lugar de x, coloca 3. No lugar de y, coloca 5. Então, vai ficar 5 igual a 3a mais b. Então, aqui você percebe que tem um sistema de equação. É equação com P e é equação com Q. O valor de A e valor de B que você vai encontrar nesse sistema de equação é justamente os valores que você precisa descobrir para jogar de novo aqui em cima nessa função e descobrir a equação. Então aqui no lugar de A e B, quem seriam os valores? Você teria que resolver pelo método adequado, né? O método que a gente vai usar aqui é o método da adição. Para isso você vai multiplicar a primeira equação por menos 1, mas poderia também multiplicar a equação de baixo com menos 1. Então ficaria 3 igual a A menos B na equação 1. Na equação 2 ficaria igual 5 igual a 3A mais B. Somando as duas, você tem 8 igual a 4A. Logo, você sabe que A vai ser quem? 8 sobre 4, que é 2. A você descobriu que vale 2. Agora, quem é B? B você poderia substituir aqui, né? 3 igual a menos B. 3 igual a 2 menos B. Então, B vai ser quem? Menos 1. B é menos 1 e A é 2. Agora, você vem aqui e vai substituir nessa equação aqui de cima o valor de y, né? Igual a x mais b. Então, como ficaria isso aqui, né? Vou apagar aqui. Você sabe que a vale 2 e b vale menos 1. E agora você volta para essa equação. Y é igual a x mais b. E no lugar de a você vai colocar 2. E no lugar de b você vai colocar menos 1. Aqui é uma forma alternativa de você encontrar o resultado, né? Então, y é igual a vale 2 vezes x. E b vale menos 1. Aqui coloca menos 1. Mas se você perceber a resposta, né, o gabarito aqui, nenhuma está dessa forma. Então você vai igualar tudo a zero, né? Você tem que passar esse y para cá, né, para o segundo membro e igualar tudo a zero. Então ficaria como? Ficaria 2x menos 1 menos y igual a zero. Então agora sim a equação está do jeito que está. E ainda não está, né? Aqui trocou o lugar, né? Você pode colocar 2x menos y que não vai alterar o resultado, igual a zero. Então, o gabarito aqui é a alternativa letra D. Essa questão aqui é um pouquinho mais diferente, vamos dizer assim, porque nem todo mundo chegou nessa parte aí, no ensino médio, nesse conteúdo aí de geometria analítica. É muito difícil você estudar isso aí e lembrar desse tipo de questão de geometria analítica. Talvez quem está fazendo curso de engenharia, né, ou licenciatura na área de exatas, tenha visto aí na parte aí de geometria analítica ou até mesmo de cálculo, né? Então, gabarito letra D, questão legal aí da banca ESA. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com a dica de matemática, questão da ESA, questão sobre logaritmo. Qual a raiz oitava de 64 na base 8? Então, log da raiz oitava de 64 na base 8. Aqui há várias formas de você resolver, né? Só para lembrar, né, o logaritmo de um número, né, ele seria a função, seria o inverso da função exponencial. Então, se eu quero descobrir qual é o log de 4 na base 2, você tem que fazer o quê? Você tem que elevar 2 elevado a x e igualar esse 4. Aí você descobre. A mesma ideia vale aqui, né? Se você quer encontrar quem é o log da raiz oitava de 64 na base 8, você teria que obedecer esse princípio. Você poderia convertê-lo em uma função exponencial. Então, como é que ficaria? Ficaria 8 elevado a x igual a
raiz oitava de 64. Talvez assim seja mais fácil de você encontrar a resposta do que usar propriedades do logaritmo, ou talvez mais rápido, né? Então, como é que ficaria aqui? Você poderia converter tudo em base 2, né? Ou poderia resolver por aqui mesmo, na base 8. Por quê? Porque raiz quadrada de 64 é 8. Então, ficaria como isso aqui? Ficaria 8 elevado a x igual a raiz oitava de 8 ao quadrado. Por que isso aqui iria facilitar? Porque a gente vai colocar tudo em base 8, então ficaria 8 elevado a x, continuaria, né? E do outro lado ficaria 8 elevado a 2 sobre 8. Já que a gente tem uma raiz oitava, que quando é raiz oitava, ele vira um numerador, né? Esse número 8, que é o índice aqui da raiz, né, de 64, que é 8 ao quadrado, ele viraria um numerador. Denominador é o de cima, numerador de baixo. Então esse 8 passaria para uma fração que seria ele o numerador. Aqui ficaria fácil, né? Você poderia usar uma propriedade da potência da mesma base, ficaria x igual a 2 elevado a oitava. E isso aqui a gente sabe que é um quarto. Então chegaríamos no nosso gabarito, alternativa letra B. Essa daí, talvez esse caminho que eu resolvi, talvez seja um caminho mais rápido de você chegar à resposta. Mas você poderia também usar outras propriedades aí da função logaritmo, né? Qual seria ela? Você iria fazer tudo isso, só que você iria cortar, né? Eliminar o número 8, como você fez aqui, já nessa primeira parte, né? Então, como é que ficaria usando a propriedade do logaritmo, né? Usando as propriedades do logaritmo, considerando a base 8, a gente vai ter que log de raiz oitava de 8 elevado ao quadrado, né, com base 8, a gente iria transformar normalmente em uma potência. Então, aqui ficaria base 8 e aqui ficaria 8 elevado a 2 sobre 8. E aqui você já iria cortar esse 8 com esse 8, né, uma propriedade da função logaritmo. E esse 2 oitavo iria aqui para frente, né? Então ficaria 2 oitavo vezes log de 8, base 8, que é 1. Então ficaria 2 oitavo como resposta. E chegaríamos também no mesmo resultado, que é 1 quarto. Então, para essa função, para esse exercício aqui, para essa questão, você teria alguns caminhos alternativos para chegar na mesma resposta. Claro, você teria que lembrar das propriedades de potência, de logaritmo, para chegar nesse resultado aí. Questão legal aí da ESA. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de matemática. Questão aqui da prova da ESA 2023. Durante a construção de uma ponte pela engenharia militar, o sargento responsável observou que a máquina que preparava concreto enchia uma coluna seguindo a função VT igual a 2, aí abre parênteses, 2 elevado a T sobre 12 menos 1. Sendo V o volume em metros cúbicos e T o tempo. Aí ele quer saber qual é o tempo necessário para preencher o volume igual a 2 metros cúbicos. É uma questão sobre função, onde você vai substituir o volume, né, por 2. Então aqui no lugar do V, em função do T, você vai colocar 2. Então vai ficar 2 igual 2 vezes 2 elevado a T sobre 12 menos 1. O que é que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui que está multiplicando, né? Vai ficar 1 igual a 2 elevado a T sobre 12 menos 1. O que é que a gente pode fazer agora? Passar esse 1 para o primeiro membro. Então, vou ter 2 igual a 2 elevado a T sobre 12. Aí, a gente chega numa função, na igualdade de funções exponencial, né? 2 elevado a 1 igual a 2 elevado a T sobre 12. O que é que a gente pode fazer? Pode cancelar essa base 2. Vai sobrar só os expoentes. Então, 1 é igual a T sobre 12. E agora fica fácil descobrir quem é T. É só multiplicar o 12 vezes 1, que vai dar 12, no caso aqui, minutos. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa letra E. Questão bem simples aí da banca ESA, da prova da ESA 2023. Questão de matemática, que traz aí função exponencial e algumas propriedades aí da potência de mesma base. Essa daí, então, foi nossa dica. A gente volta na próxima e até mais.
Fala pessoal, aqui pro professor Luiz, mais uma dica de matemática. Em uma determinada empresa, a razão entre homens e mulheres é 2/3. Se nessa empresa, né, há 120 mulheres trabalhando, qual é a quantidade de funcionários do sexo masculino? Então, a relação de homens e mulheres é 2/3. Quer dizer que eu tenho uma relação homem sobre mulheres igual a 2/3. Se a quantidade de mulheres é 120, então no lugar desse M aqui, a gente vai colocar 120, e no lugar de homem, a gente vai colocar H. Então, H sobre 120 é igual a 2/3. Vamos descobrir quem é esse H aí, né? Fazendo aqui em meio pelos extremos, né? 3 vezes H, 3H igual a 120 vezes 2. Então, 3H igual a 240. Logo, H é 240 sobre 3. Isso aqui vai dar 80. Nosso gabarito, então, é a alternativa letra C. Questão aí bacana. A gente volta na próxima e até mais.